Senhor, Tu tens sempre sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Oh, aleluia! Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Todos juntos estamos reunidos. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Te exaltamos. Pois tua glória tem enchido este lugar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o iníquo o seu caminho e o injusto os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque muito perdoará.
Vamos ouvir as boas novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, e eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus Cristo, somos perdoados. Amém. Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar, que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, Não é possível crer que tudo é fácil. Tamanha força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem. Entra na roda com a gente também. Você é muito importante, Senhor nosso Deus, teu povo reunido em tua casa está à espera de receber a tua palavra. Ilumina, ó Deus, os nossos corações e mentes com o teu Espírito Santo, para que, em um mundo onde tantas vozes se levantam, possamos discernir a tua e ouvi-la com espírito de obediência e fé. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram,
e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. O texto da nossa reflexão de hoje, texto em que o cego Bartimeu se encontra com Jesus, parece até um pouco deslocado no capítulo 10 de Marcos, porque a sequência dá a entender que nós estamos encontrando pessoas que estão em relação com Jesus e que não estão compreendendo que tipo de Messias ele era. Na realidade, o capítulo 10 de Marcos traz diversas formas de posicionamento diante de Jesus, que é sim o verdadeiro Messias, mas que é muito pouco ou não compreendido pela maioria das pessoas com quem Jesus se relaciona nesse capítulo 10. E por isso, essa narrativa do encontro de Jesus com Bartimeu parece um pouco fora de lugar. No entanto, nós vamos perceber que na realidade ela tem um objetivo muito claro e muito explícito e importante no capítulo 10 de Marcos. Para entender bem isso, nós vamos situar esse texto dentro do capítulo todo para que a gente possa entender qual era o seu objetivo. Se você voltar ao capítulo 10 no seu início, os primeiros 12 versículos tratam do encontro de Jesus com fariseus, pessoas entendidas na lei e que queriam conseguir uma prova de que Jesus não era o Messias, trazendo até ele o tema do divórcio. Na realidade, o que aqueles fariseus queriam era reafirmar o que a sociedade sempre adotou, uma forma patriarcal de tratar a mulher, e apresentam essa situação para Jesus. Nós vamos encontrar Jesus voltando ao objetivo inicial da criação, na resposta que dá àqueles fariseus, e colocando homem e mulher em situação de igualdade. E, portanto, logo nos primeiros versículos, já fica claro que não estavam entendendo que tipo de Messias era Jesus. Nesse caso, os fariseus, os religiosos, os entendidos na lei. Quando nós chegamos nos versículos 13 a 16, e para não ficar nenhuma dúvida sobre quem realmente faz parte do reino de Deus, Jesus então corrige os seus discípulos, colocando uma criança como modelo de quem o segue. Na escala social de Israel, a criança ocupava talvez o último lugar. Mas é preciso a gente perceber que quando Jesus traz a criança para o centro e diz que aqueles que o seguem devem ser como ela, como uma criança, ele está não só valorizando aquilo que era desprezado, a criança, mas também deixando claro que no reino de Deus as coisas funcionam de outra maneira. E ao falar que é preciso ser como uma criança, Jesus deixa claro que algumas pessoas, sobretudo aqueles que a gente poderia considerar como gente difícil de lidar, gente encalacrada, gente que tem dificuldade em receber a novidade do reino de Deus, esses precisavam ser como uma criança, alguém que está aberto às novidades, alguém que está aberto ao reino de Deus. E portanto, nós temos no primeiro texto uma resposta aos líderes religiosos e agora na segunda parte nós temos Jesus corrigindo seus discípulos e mudando a compreensão que se devia ter sobre o reino de Deus. Chegamos então aos versículos 17 a 31, que fala de um homem rico e que confia naquilo que tem e que quer entrar no reino de Deus, mas quer entrar sem abrir mão do seu desejo de acúmulo. É interessante que nesse texto nós encontramos esse homem se apresentando a Jesus como alguém que já cumpre os mandamentos, que já é obediente.
E na verdade o que Jesus vai deixar claro é que ele, Jesus, não aceita dividir a fidelidade ao reino de Deus, a ele e ao caminho que ele ensina com Mamon. Ter riqueza não compra entrada no reino e ainda mais atrapalha para aquele homem, para que ele visse que tipo de Messias Jesus era. A riqueza é o que o impedia de ver quem era Jesus. A riqueza é que o impedia de entrar no reino de Deus. E portanto, se os fariseus não tinham entendido que tipo de Messias era Jesus, agora um homem rico mostra que ele também não entendeu e que ele não está disposto a abrir mão do que tem para fazer parte do reino de Deus. Versículos 32 a 34, Jesus revela que tipo de Messias de fato ele é. Ele é aquele que vai ser rejeitado pelas autoridades religiosas, vai ser condenado, mas vai sair vencedor porque será ressuscitado pelo Pai. E aqui então nós entendemos que tipo de Messias é Jesus, muito diferente da expectativa dos fariseus e também daquele homem rico. Versículos 35 a 45, nós encontramos agora a vez dos discípulos demonstrarem como eles estavam cegos para compreender o reino de Deus. Eles queriam ter poder, eles queriam ser importantes, eles queriam se sentar ao lado de Jesus no seu reino glorioso. E a resposta de Jesus aponta o caminho de quem faz parte do reino, o serviço ao outro, e ao mesmo tempo o próprio Jesus dá o exemplo, dizendo que ele daria sua vida em favor de muitos. E portanto, também os discípulos de Jesus, 2 no início, mas também os 10 que criticaram aqueles 2, não entendiam que tipo de Messias era Jesus, porque queriam poder, queriam dominação. E finalmente chegamos ao texto da nossa reflexão de hoje, versículos 46 a 52. E nesse texto nós encontramos um cego que está à beira do caminho pedindo esmola. Esse cego é Bartimeu e nós encontramos aqui uma realidade que se repete hoje em dia. Bartimeu não estava apenas à beira do caminho, ele estava na realidade vivendo à beira da sociedade, vivendo à beira da vida em comunidade, por ser cego, por ser doente, e não podemos nos esquecer que os doentes, cegos incluídos, eram discriminados na sociedade de Israel como pecadores, se não eles, seus pais, mas de qualquer forma, pessoas que deviam se isolar da vida em sociedade porque estavam vivendo em pecado. E portanto nós temos aqui um cego que está à margem da vida, sem perspectiva de solução para a sua realidade atual. Essa era a realidade que estava vivendo Bartimeu. E aí nós somos informados no versículo 47 que Bartimeu ouviu dizer que era Jesus que estava passando por ali. E aqui nós encontramos um detalhe interessante. A fé que Bartimeu vai demonstrar veio pelo ouvir. No caso de Bartimeu, o que faltava de vista sobrava de audição. Se por um lado ele não podia ver a Jesus, prontamente ele estava ouvindo que ele estava passando por ali. Sendo cego, ele viu a possibilidade de encontrar o Messias. E por conta disso é que ele grita: "Tem pena de mim". E é interessante essa expressão de Bartimeu, porque é a mesma expressão que se usa nas liturgias das igrejas cristãs, a expressão Kyrie eleison, Senhor, tem pena de mim. A reação de Bartimeu demonstra que ele estava entendendo quem era Jesus. Ele estava entendendo que ali estava alguém que poderia mudar a sua realidade, mas ao mesmo tempo estava ali presente o verdadeiro Messias. Muito diferente do que nós vimos no decorrer de todo o capítulo 10, em que fariseus, homem rico e mesmo os discípulos não estavam entendendo que tipo de Messias era Jesus. Esse homem, cego, sem ver coisa alguma, foi o único que viu o que os outros não viram, o que os outros eram incapazes de ver. E o versículo 48 nos informa que muitos que estavam ali repreenderam a Bartimeu,
Aqueles mesmos que não tinham compreendido quem era Jesus. Mas o texto também diz que ele gritava ainda mais. E ele gritava ainda mais porque ele via o que os outros não eram capazes de ver. Seja por causa da sua riqueza, seja por causa do seu desejo de poder, seja por causa da sua posição religiosa. E aqui nós encontramos então um homem simples, um homem à margem da sociedade, um homem sem valor na sociedade, mas que tinha o que faltava a todos os outros que vieram antes dele no capítulo 10. Ele tinha a compreensão de quem era Jesus, de que tipo de Messias ele era. Quando chegamos então aos versículos 49 e 50, o texto nos informa que Jesus ouviu aquilo que Bartimeu tinha dito e parou. Mandou chamar o cego, que se levantou em um pulo, se livrando da única coisa que possuía, a capa. E portanto, ao contrário do que nós vimos no homem rico que procurou a Jesus e que não queria abrir mão daquilo que possuía, aqui nós temos um homem que reconheceu quem era Jesus, que tipo de Messias ele era e nem sequer se importou com a única propriedade que tinha, que era a sua capa. Para ele, Jesus era mais importante naquele momento. Versículo 51 mostra que Jesus, ao ouvir ao pedido daquele homem, faz uma pergunta a ele: o que é que você quer que eu faça? E a resposta de Bartimeu é: não quero esmola e nem outra coisa, quero ver de novo. Era o único ali que tinha enxergado quem era Jesus, e só o que pede é para ver de novo. Ele não está preocupado em se sentar à direita de Jesus no seu reino, ele não está preocupado em adquirir nenhum tipo de poder, nenhum tipo de riqueza, ou de prestígio, ou de importância, ele só quer de novo ver. E chegamos então ao versículo 52, que é o último do nosso texto, e Jesus vai afirmar que ele, Bartimeu, estava curado porque teve fé. Nem riqueza, nem poder, nem prestígio religioso, mas fé. A consequência desse encontro é que Bartimeu passa a seguir a Jesus. E aqui nós encontramos algo fundamental para a vida das nossas comunidades. Quem se dispõe a seguir a Jesus precisa perceber que nada, nem ninguém, nem prestígio, nem riqueza, nem poder pode nos afastar daquilo que é fundamental, que é seguir o exemplo de Jesus, que não está preocupado com essas coisas e que exige daqueles que o seguem apenas uma coisa: a resposta de fé. Por isso Jesus vai dizer: pode ir embora, sua visão está restaurada porque você teve fé. Se nós queremos seguir a Jesus Cristo, não há outra forma de segui-lo, não há outra forma de escolhermos esse caminho, senão por meio da fé. Que seja a nossa resposta diante de Jesus, a cada dia, a resposta de fé. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai.
Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.